Boa noite a todos. O estudo do Livro dos Espíritos, nessa noite, traz da questão 835 até a 842. E antes da gente entrar nas questões, é importante lembrar de um diálogo que a filosofia nos traz e que o Espiritismo traz também para a gente de uma maneira bastante interessante. Porque antes da gente falar das questões relacionadas à comunicabilidade dos espíritos, à existência de vidas anteriores, a reencarnação, como a gente coloca, o Espiritismo nos coloca a pensar a respeito de tudo aquilo que nós aprendemos, não no decorrer dessa nossa existência, mas nos traz à consciência vidas anteriores que precisam também ser refletidas. Parâmetros que nos são trazidos para que nós possamos compreender com maior clareza aquilo que nos acontece nos dias atuais. E falando de lei de liberdade, a gente chega no assunto liberdade de consciência. E para ilustrar e a gente começar a pensar nisso, a gente volta 2.500 anos antes dessa nossa era. E vamos encontrar um personagem ilustre do pensamento, que foi Sócrates. E Sócrates é conhecido pelo despertar da consciência dos jovens, dos seus discípulos, dos seus alunos, quando ele dizia que era necessário conhecermos-nos a nós mesmos primeiro, para depois tentarmos entender aos outros. E esse é um ponto fundamental da nossa existência, porque não tem como nós entendermos as outras pessoas, e a nossa vida ela é inteira e intensa, voltada aos relacionamentos, seja na nossa família, na primeira família na qual nós nascemos, seja na grande família que nós percebemos depois de algum tempo que temos avós, avós, tios, tias, né, compadres, padrinhos, quer dizer, aquelas pessoas todas que cercam a nossa vida, que fazem parte desse relacionamento, tanto quanto as da família que a gente constitui a partir de um tempo. E aí, muitas vezes, muda esses núcleos, por uma razão bastante importante para a nossa vida. Se a nossa vida é toda aprendizado, nós vamos ter que aprender nesses vários ciclos, nesses vários núcleos aos quais nós estamos vinculados. Deixa eu tirar essa imobilização aqui. Estou longe. Ajuda aí, Manuel. Na hora que ele tirar isso aqui, eu continuo a falar. Bom, e aí a gente volta nessa questão, 2.500 anos antes, nós vamos encontrar Sócrates, né? E Sócrates, conhecido por ser o mestre de Platão, né, que influenciou Aristóteles e por aí vai, ele é condenado a tomar cicuta. Não é suquita não, viu gente? É cicuta, é outra coisa. E esse veneno mortal, o qual ele é condenado, por quê? Por causa das coisas que ele ensina, das coisas que ele leva até o conhecimento das pessoas, que contradiz, assim como muitas coisas que nós dissemos ao longo da nossa vida, contradiz o pensamento daquele momento. Então Sócrates é condenado. E aí, enquanto é condenado, a gente tem um dos últimos diálogos dele com Críton, que não era um dos discípulos mais inteligentes, segundo consta, né, na literatura, mas era o mais amigo, o mais próximo. E conversando com Sócrates, ele fala: Sócrates, o negócio é o seguinte, foi mais ou menos assim que ele falou, o negócio é o seguinte, temos um esquema aí arrumado, já falei com o carcereiro e a gente vai conseguir tirar você da cadeia. Aí ele fala: Críton, não dá, velho. Não dá, porque se eu sair daqui por as coisas que eu disse e acredito, eu vou estar contradizendo aquilo que eu acredito. Não é?
E aí ele lembra Críton nesse diálogo que, olha, como Esculápio era o deus da medicina, né? O deus da vida e da morte, segundo ele fala, ó, paga um galo em sacrifício a Esculápio, não é? Porque a minha vida já valeu a pena. Se eu morrer por aquilo que eu acredito, não é? Tá tudo certo. Daí segue. Agora, se eu sair daqui por causa disso, eu vou estar contradizendo. E aí vem a questão da consciência. O quanto nós estamos dispostos a agir de acordo com essa nossa consciência. É a primeira reflexão. E falando da lei de consciência, a gente pergunta, o que é essa consciência? O que é que forma a nossa consciência? E aí a gente tem que voltar a uma questão anterior, que foi trazida na semana passada. O pensamento. Porque é justamente o pensamento e as vivências, mas principalmente a nossa maneira de pensar, que vai moldar essa consciência. Que vai fazer com que nós tenhamos todo esse, ó, palavra bonita que eu vou usar agora, né? Todo esse arcabouço cultural, moral, de vivências, que vão fazer com que na hora de eu tomar uma decisão, eu conseguir ir pelo melhor caminho. Ir pelo melhor caminho é ter a condição, a partir da minha consciência, de discernir em torno daquilo que vai fazer bem ou não vai fazer bem. Então aí a gente está falando dessa liberdade de consciência. Vindo lá, viajando 2.500 anos, olha que coisa interessante. Em 10 de agosto de 2011, em Oslo, reuniram 150 livres pensadores e ateus de 18 países, estão todos os países aí, países importantes, para fundar a Associação Internacional do Livre Pensamento. Né? 3 anos, menos de 3 anos, o pessoal acordou para isso. E aí? No Manifesto pela Liberdade de Consciência, eles dizem o quê? Que a humanidade nasceu livre. A natureza não criou nem valores, nem religiões, nem igrejas, nem censuras e nem propriedade. A humanidade formou-se por si mesma, saindo da pré-história em uma longa luta contra as dificuldades terríveis do mundo, que não conhecia e nem entendia, escapando de forma gradual às limitações e obstáculos, incluindo aqueles que ela mesma criou, fazendo valer os seus direitos. E vai mais. Os direitos humanos não são nem supostos nem deturpados frente aos outros supostos direitos de origem desconhecida. Eles existem porque a humanidade existe. Se é humano é porque é da humanidade, né? Os direitos humanos são verdades autoevidentes. O primeiro desses direitos, a primeira dessas liberdades, é o direito de pensar livremente. A primeira e fundamental liberdade é a liberdade da consciência. Quer dizer, tratando esse assunto, agora em 2011. Na verdade, antes das igrejas está a humanidade. De fato, acima das igrejas há a humanidade. Deuses, igrejas, superstições e dogmas não são mais do que criação humana. Tudo isso tem o seu lado de verdade e nos põe a pensar. Nos põe a pensar. Eu acho que é esse o grande interesse. Isso é o legal, porque tem mais um componente que faltou ser dito aqui. Quando fala que a humanidade ela andou com as próprias pernas, ela cresceu por si própria, tem um componente que para nós é bastante presente, que nós não podemos desprezar em momento nenhum, que é o componente espiritual. Entendemos hoje que se não é o amparo espiritual que nós temos, nós estaríamos nos perdendo nos primeiros passos. Existe sim uma espiritualidade que nos tutela, nos ampara e nos conduz. O aprendizado do caminho da verdade, do caminho do bem, do caminho da ética, da estética, como é colocado até pelo próprio Sócrates, né? Ele pode ser trilhado por todos nós, mas na maioria das vezes existe a espiritualidade nos amparando, porque existem coisas que a gente não compreende. Daí a grande função dessa publicação de 1857. Portanto, um pouco depois de Sócrates e bem antes, né, desse
Conselho do Livre Pensamento, dessa comunidade para trabalhar a liberdade de consciência. E aí, em 1857, publicado o Livro dos Espíritos, a gente vai encontrar, então, na questão 835, a liberdade de consciência. E aí a pergunta resumida, né, para esse livro, a liberdade de consciência é consequência da liberdade de pensar? E a resposta do Livro dos Espíritos é: tudo é pensamento. E nós temos ao nosso alcance a grandeza do nosso pensamento a nos auxiliar ou a nos atrapalhar, dependendo da forma como a gente atua. Dependendo de como as coisas externas influenciam a nossa maneira de sentir, portanto, de pensar. Pensar não é fácil. Nós, no mundo atual, preferimos não pensar. Ou pelo menos uma boa parte de nós prefere uma vida de enlatados. Né? Receber a informação mastigada é muito difícil. Quer dizer, por que eu tenho que oferecer opinião a respeito de determinado assunto, sendo que ele já vem trabalhado, já vem discutido até no futebol? Não é? Vez por outra a gente pega no comentário da segunda-feira alguém fazendo um comentário a respeito do jogo exatamente de acordo com a percepção do comentarista. Então não é a percepção de quem está olhando, é a percepção de quem está passando aquele assunto. É um ponto de vista. Né? Mas aí ainda tem, mas a regra é clara. Tá bom, a regra é clara, mas os nossos pensamentos são livres. E a gente não consegue ver o que passou pela cabeça de quem estava agindo em determinado momento. Qual é o conteúdo, o que vem junto com aquela pessoa. Daí a dificuldade de nós fazermos julgamentos. A gente fala de acordo com aquilo que a gente vê. Ah, mas existem evidências incontestes. Mas, à medida que a gente aprende, à medida que a gente expande essa nossa consciência, existem outras questões que devem ser trazidas. O sentimento que estava rolando naquele momento. Quais eram as dificuldades da pessoa, né? Que o direito chama de atenuantes e agravantes, né? De uma maneira bastante simples. E ainda falando de lei de consciência, na questão 836, a pergunta é: o homem tem o direito de colocar obstáculos a essa liberdade? E aí a imagem traz, né? A nossa consciência é livre, assim como é o pensamento. E só Deus tem o direito de julgar as nossas consciências. Por quê? Porque Ele tem a visão do todo. No livro dos médiuns existe uma discussão a respeito de uma casa na colina, que existe uma briga, não me lembro as cores, tá? Eu sou daltônico para ler também, né? Mas eu lembro que a casa tinha uma cor de um lado, era azul de um lado, e branca de outro. E a discussão é que alguns diziam, a casa é branca, e o outro grupo dizia, não, a casa é azul, é branca, é azul, é branca, é azul, até chegar alguém e falar, olha, ela pode ser azul de um lado e pode ser branca do outro. Vamos checar? Né? O nosso pensamento tem essa condição, a condição de ir verificar, olhar, e à medida que nós evoluímos, maior a nossa responsabilidade. À medida que nós compreendemos determinada situação, é um item a mais, um argumento a mais para a gente levar em conta. Querem ver? Nós que temos consciência de que existe uma vida espiritual e que existe a influência dos espíritos em todas as nossas ações, numa discussão, numa tomada de decisão, é muito difícil para a gente não ponderar essa parte também, estejamos onde estivermos. No trabalho, em casa, na comunidade. Nós sempre vamos ponderar mais esse componente. A nossa consciência pede, existe um componente espiritual que precisa ser levado em conta. Numa decisão financeira, corriqueira, faço ou não faço, gasto ou não gasto. Né? Do ponto de vista material, ok, eu posso fazer, mas do ponto de vista espiritual, eu estou fazendo a coisa certa? Eu não estou criando uma dificuldade para mim no futuro? Não é? Então, sempre nós temos esse componente. A consciência aí, ela é feita não só daquilo que nós pensamos, o que nós sentimos, mas entra esse componente espiritual também nessa nossa conversa. Na questão 837, né, resumindo o tema dela, diz o seguinte, que
Tolher a liberdade de pensar é fabricar hipócritas. Porque quando você tolhe às pessoas a liberdade dela pensar em determinada coisa, ou de manifestar o pensamento, ela vai concordar com você. Né? Da boca para fora, como é colocado. E aí vem a hipocrisia, que está aqui muito bem definido, né? Fingir possuir qualidades, ideias e sentimentos que na realidade não tem. É esse o tipo de relacionamento que nós queremos com as pessoas, um relacionamento de medo, um relacionamento de hipocrisia, um relacionamento de manda quem pode, obedece quem tem juízo. Né? Vamos não resolver as coisas e deixar que o tempo resolva? Não. Nós temos a responsabilidade, sim, de pensar aquilo que nós queremos, ou que nós estamos em condições de pensar. Mas nós não podemos tolher o pensamento do outro. E se nós queremos convencer os outros, não é através da nossa conversa. Né? E isso já é uma outra questão. E aí chega no ponto irrefutável, que é o ponto da crença, que é o que trata basicamente da questão 838 até 839. Fala, mas existem religiões que pregam alguma coisa nociva, difícil, ruim para a vida das pessoas. O que é que a gente faz? Né? Então, toda crença sincera, quando conduz ao bem, né? E crenças reprováveis, por consequências, conduzem ao mal. A gente escandalizar aquele que não crê como nós, aquele que não pensa como nós, aquele que não tem as nossas crenças. Isso é falta de caridade. E é atentar contra a liberdade de pensamento. Isso aqui daria uma discussão de pelo menos um dia inteiro. Por quê? A gente muitas vezes fala, mas ele está andando no caminho errado. Quem me garante? Quem me garante? Assim como na escola, a gente tem que passar por várias matérias, por várias etapas para compreender determinada disciplina. E a gente não sabe se nós estamos no estágio mais adiantado ou mais atrasado. Então, assim como a gente não quer que a nossa liberdade seja cerceada, a liberdade de crer, nós não podemos atentar contra a liberdade dos outros. Né? E aqui, será atentar contra a liberdade de consciência ou pôr entraves à crença dos que podem perturbar a sociedade? Quer dizer, podem reprimir-se os atos, mas a crença não. A gente consegue, muitas vezes, impedir que determinada crença, determinada religião, determinada linha de pensamento e filosofia deixe de fazer determinados atos. Mas deixar de pensar como pensa, isso é construção de algum tempo, anos, séculos. E aqui, eu acho que a figura fala mais, né, do que como é que a gente pode influenciar as pessoas. Como é que eu digo que a minha crença é boa, não que a melhor, né? Que a minha crença é boa. Através das minhas atitudes. A palavra convence, mas o exemplo arrasta. As nossas atitudes, a nossa maneira de proceder vai falar muito mais do que aquilo que a gente falar a respeito das nossas crenças. Vamos falar do Espiritismo. O Espiritismo acredita nisso, nisso, nisso. Mas a pergunta é, a pessoa espírita é uma pessoa boa, uma pessoa de bem, ajuda os outros? Tem dessas e tem das outras. Então, a crença é boa, as pessoas é que se perdem no decorrer do caminho. Todas elas. E aí, para a gente pensar, a questão 842 coloca assim, a pergunta, né? Como todas as doutrinas têm a pretensão de ser única expressão de verdade, por que sinais podemos reconhecer a que tem o direito de se apresentar como tal? E aí eu trago para vocês 3 reflexões. Né? Porque quando se fala de Brasil, a gente fala de diferenças religiosas, a gente fala, tem o católico, tem o evangélico, aí tem o testemunha de Jeová, tem o espírita. Em tese, deveriam ser variações do mesmo tema, porque são todos cristãos. E algumas coisas tidas como verdade na Bíblia, no Evangelho, que vem na forma de estudo para o Evangelho segundo o Espiritismo, né, é trazido como uma verdade absoluta. Então vejam isso, atribuído ao Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Pensem nisso. Será que o Cristo disse isso mesmo? Por quê? Porque se nós pegarmos o Islã,
O Islã diz o seguinte: um ato muito nobre, ponto máximo da virtude humana, mas faça caridade com o que tiver de melhor. Jamais alcançarei a virtude até que façais caridade com aquilo que mais apreciardes. E sabei que toda a caridade que fazeis, Deus o bem sabe. Quer dizer, falando de caridade, é o Alcorão. Será que só através do Cristo? Será que só as religiões cristãs? E ainda, Buda, né? Primeira perfeição, dana na língua pali, pretendemos traduzir como caridade, generosidade, compaixão. Ou seja, o caminho da iluminação, ou o caminho do nirvana, passa pela caridade e pelo amor incondicional. E aí a gente fala, mas lá está escrito que é só através do Cristo, ninguém vai ao Pai senão ao Cristo. E aí o Espiritismo traz de uma maneira bastante clara, né? Quer dizer, qual é, vamos voltar na pergunta, né? Como todas as doutrinas têm pretensão de ser única, por que sinais podemos reconhecer a que tem o direito de apresentar-se como tal? E aí a resposta não é essa ou aquela. A resposta é: essa será a que produza mais homens de bem e menos hipócrita, quer dizer, que pratiquem a lei de amor e caridade na sua maior pureza, na sua aplicação mais ampla. Por esse sinal, reconheceis que a doutrina é boa, pois toda doutrina que tiver por consequência semear a desunião, estabelecer divisões entre filhos de Deus, só pode ser falsa e perniciosa. Então, da liberdade de pensamento, depreende-se que nós temos que pensar em tudo aquilo que nos é trazido, nos mínimos detalhes. E essa talvez seja a maior carência do momento atual do nosso mundo, de pessoas que pensem, tá? De pessoas que utilizem a sua consciência, e essa consciência recheada de coisas boas, que a gente consiga tirar da nossa consciência aquilo que não nos ajuda, aquilo que nos coloca em situações aí de dúvidas profundas a respeito de coisas que não nos levam a nada. Mas trazer situações consistentes como essa. O que é que me leva para o caminho do bem? O que é que me faz melhorar? Esse é o despertar da consciência. E aí a gente coloca, então, o quanto Kardec é atual no seu pensamento. E o quanto o Cristo é atual. Porque o que o Cristo coloca, que foi colocado antes dele, né? Que é fazer aos outros aquilo que eu gostaria que fosse a mim. Ao próximo como a ti mesmo. Esse é o principal item da nossa consciência que norteia tudo que a gente precisa cultivar para que nós consigamos crescer dentro do bem e que sejamos bons e que tenhamos todos muita paz. Continuemos com o Evangelho, inclusive o mesmo capítulo da reunião passada, Bem-aventurados aflitos, onde nós vimos que Jesus oferece as bem-aventuranças àquelas pessoas que estavam em sofrimento, em dificuldades, mas que ele acena com uma esperança, que ele oferece as bem-aventuranças como uma forma de fazer as pessoas pensarem em algo além daquele momento. Porque se o momento era tão difícil para cada um, uma razão haveria de ter. E essa razão, se nós realmente aceitamos Deus, acreditamos que é um Pai de amor e justiça, a causa tem que ser justa. Qual de nós impõe aos nossos filhos um sofrimento inconsequente? Ou simplesmente, ele é peralta, ele tem que sofrer, então eu vou impor um sofrimento. Qual de nós faz isso? Nós estamos sempre querendo o melhor para o nosso filho. E Deus, que é a pureza, que é o amor. Então, naquela primeira parte, ou nessa primeira parte que nós vimos, inclusive a justiça da aflição, nós vimos que Jesus
convida, então, aquele povo a ter esperança e ter fé no futuro. Mas essa esperança e a fé no futuro não é suficiente para a pessoa aceitar sofrer para ser feliz. Mas aqui no final desta parte da justiça das aflições, está escrito que Deus colocou os homens sobre o caminho dessa causa, através de Jesus. E hoje, julgando que o ser humano tem uma melhor capacidade de entender, está um pouco mais maduro no seu entendimento, ele dá, através do Espiritismo, quer dizer, da voz dos Espíritos, uma revelação inteira, uma revelação total sobre essas causas. E o que nós vamos procurar entender hoje, as causas das aflições. Bem, sofrer todos sofrem, mas de uma maneira mais ou menos diferente. E nós podemos ver essas causas como consequência de atos atuais borbulhando em nossa vida, em todos os instantes. Esse assunto é interessante, porque ele é muito batido, mas nós passamos assim por cima, sem observar aquilo que nos compete. Se quisermos, vamos encontrar exemplos de causas atuais de aflição nas coisas mais comuns. Vejamos num lar, por falta de tolerância de um dos cônjuges, vamos a uma discussão séria, que pode causar um problema na família, às vezes até separação. É um sofrimento causado por uma indisciplina. Se nós não comemos para viver, vivemos para comer, o que nós vamos conseguir? Problemas digestivos. É uma forma de sofrimento. Se nós não temos vigilância, não somos comedidos em nossos atos, nós vamos criar uma série de problemas. No trânsito, às vezes uma palavra leva uma discussão séria e às vezes até a morte. Quanto nós temos visto na televisão, porque houve uma fechadinha, às vezes até sem querer, uma batidinha, gera ali uma discussão e um mata o outro. Não poderia ser evitado? Poderia, se houvesse mais tolerância. E assim nós temos uma série. O nosso orgulho, a nossa vaidade, nos leva a criar problemas pessoais e para aqueles que convivem conosco. Então, quando nós falamos de sofrimento, nós pensamos em uma moléstia séria, nós pensamos numa pobreza extrema. Não. Existe uma série de pequenos sofrimentos que nós poderíamos evitar perfeitamente. Poderíamos contornar. Quando a televisão mostrou, o ano passado, um casal com marido e mulher já estavam próximos dos 100 anos, com acho que 70 anos, parece, de convivência, como esposos. Então a repórter pergunta para o homem, qual o segredo dessa convivência pacífica, desse amor? Ele falou, sim, senhora. Então ele quis dizer que havia uma concordância entre eles. Ele brincou que ele aceitava tudo,
Mas, na verdade, ele quis dizer que havia uma concordância, havia um respeito. Por isso, aquela longevidade pessoal e do casal. Nós fumamos a vida inteira e depois temos um problema sério, um câncer no pulmão. Ah, é resgate do passado. Resgate do passado, coisa nenhuma. Ah, Deus me castigou. Não castigou, não. É a mesma coisa de eu jogar isso daqui para cima e ficar embaixo. Quem vai sofrer as consequências? Sou eu, vai cair na minha cabeça? Eu não poderia evitar? Então toda a nossa indisciplina, o nosso orgulho, a nossa vaidade, a nossa prepotência, os nossos desejos desregrados, nos trazem sofrimento, nos trazem problemas. E são causas atuais. E que, repito, nós não observamos no nosso dia a dia. Quantas vezes deixamos a pessoa que nos ama e convive conosco ressentida por um momento, por uma palavra, por uma desatenção? Eu estou frisando, tocando esses pequenos detalhes, porque é dos pequenos que nós vamos corrigir os grandes. Se nós falamos, mas continuamos fazendo as mesmas coisas, continuamos cometendo os mesmos erros, o que está fazendo a doutrina na nossa vida? Está nos esclarecendo. Mas o que nós estamos fazendo na doutrina? Nada. Então é preciso pensar, é preciso analisar, é preciso vigilância, é preciso ver o próximo como uma individualidade. A nossa companheira, o nosso companheiro, os nossos filhos, como espíritos, que são seres individuais, que trazem as suas bagagens e que nós temos que respeitar. É claro que nós, pais, temos a obrigação de educar, de orientar os nossos filhos. Isso é uma coisa lógica. Que aqui vem outra observação. Muitos pais não excluem o segundo grau, e muito menos o primeiro. Estar no segundo grau não exclui o primeiro. Essas posições... Quando nossos filhinhos eram pequeninos, será que nós corrigíamos? Ou nós morríamos de rir quando ele fazia uma peraltice perigosa? Será que nós chamávamos a atenção quando ele era indisciplinado com um estranho? Ou será que nós ignorávamos? Então, em muitas situações, nós muitas vezes chegamos à conclusão de que, isso está no Evangelho, se tivéssemos ou não feito tal coisa, isto poderia não ter acontecido ou ter acontecido. Resumindo, se eu tivesse sido correto, equilibrado, isto não estava trazendo problemas hoje. Pois bem, se quisermos falar das causas atuais, nós vamos ficar 3 dias aqui falando. Porque nós somos cabeçudos. Nós ficamos repetindo nossos erros. Mas vamos passar para as causas anteriores. Mas como essas causas anteriores? Eu não me lembro da minha vida anterior. Eu não sei quem eu fui, eu não sei o que eu fiz. Por que agora eu tenho que pagar? Eu não vou pagar conta que eu não sei. Aí entra o Espiritismo, nos trazendo a luz da reencarnação, nos mostrando
aquilo que Cristo falou mais ou menos velado aos que sofriam nas bem-aventuranças, o Espiritismo vem trazer claro que nós somos os artífices da nossa própria sorte. Nós somos o produto da nossa criação. Nós colhemos os frutos da nossa semeadura. A nossa vida não se limita a essa passagem rápida aqui, que para alguns dias, alguns meses, alguns anos, outro um centenário, mais de 100 anos. Por que esses sofrimentos tão diferentes? Essas injustiças, entre aspas. Por que crianças nascem defeituosas, nascem limitadas, sem sequer ter condições de no futuro ganhar o seu pão de cada dia? Nasce para ter uma vida de dependência por todo o tempo. Porque no mesmo lar, isso é até cansativo eu ficar repetindo, mas é necessário. Porque no mesmo lar, um deficiente e outro sadio. Um que tem todas as dificuldades na vida, e para o outro parece que a vida está sempre sorrindo. Então, todas essas anomalias, essas diferenças, injustiça sim, se nós pensarmos apenas em uma vida, se nós pensarmos que a vida termina com a morte, se nós não conseguirmos ver nada mais do que esse plano terra, essa vidinha que nós temos, se nós não soltarmos o nosso pensamento além do túmulo, para buscarmos o que acontece depois, é uma injustiça muito grande. Mas quando o Espiritismo nos mostra, através da reencarnação, e que nós vamos entender que o túmulo não é, a viagem ao túmulo não é um fim, mas apenas uma modificação de esfera vibratória, e que nós vamos continuar sendo lá o que éramos aqui. Ninguém vira santinho depois da morte, não. Nós continuamos sendo o que somos aqui, com os defeitos, com as qualidades. O que nos facilita um pouco, se temos um pouquinho de merecimento, um pouquinho de conhecimento, é que após a morte, nossa visão dilata um pouco. Nós podemos ver as coisas com maior clareza. Mas, vendo a vida deste ponto universal, ou desse aspecto universal, como está no Evangelho, a vida futura, nós vamos perceber não só a continuidade da vida, como a possibilidade de continuar aprendendo, e a responsabilidade sobre os nossos atos vai pesar muito mais. É da lei, inclusive da lei dos homens. A nossa própria justiça condena diferentemente pelo mesmo crime uma pessoa que faz o crime, comete o crime num momento de explosão, e aquele que premedita o crime. Não é o mesmo crime, mas a nossa justiça classifica de maneira diferente, porque um foi pelo impulso, o outro foi pelo pensamento, planejou, era consciente do mal que estava fazendo. Assim, na nossa vida, nós vamos caminhando e vamos percebendo que essas dificuldades que enfrentamos nada mais é que a misericórdia divina agindo nas nossas vidas, nos dando a chance de nos corrigirmos, de repararmos os nossos erros, de nos libertarmos das nossas faltas.
Por isso que Jesus disse: bem-aventurados os que sofrem, porque eles já estão pagando os débitos. E a resignação dentro do sofrimento vai trazer as benesses, vai trazer a bem-aventurança que Jesus colocou. Então, nesse caminhar, nessa busca, vamos perceber que depende unicamente de nós melhorarmos ou piorarmos a nossa vida. Não interessa se somos paupérrimos, miseráveis, famintos, ou se somos magnatas. Cada um na condição que está, pode trabalhar-se, usando aquilo que tem em mãos, em seu próprio benefício. É natural que queiramos nessa vida física uma vida mais tranquila, uma vida mais acomodada, que queiramos um pouco de conforto. É natural, faz parte do desejo de evolução de cada um. Mas é muito mais natural ainda, e que nós não pegamos isso, que pensemos na vida espiritual, que usemos esta vida como meio, enfrentemos as dores, as dificuldades resignadamente, para atingirmos um patamar melhor, para crescermos espiritualmente. Não é Jesus, não é o Espiritismo, não é aquela ou aquela outra igreja que vai resolver os nossos problemas. Cada um pode nos ajudar, nos esclarecer, mas ninguém vai nos pegar no colo e sair carregando. Nós temos que andar assim, perante o nosso sofrimento. Não fiquemos como coitadinhos. Porque eu sofro tanto, eu não posso fazer nada, eu não consigo nada, eu não posso ajudar ninguém. Não existe nenhuma situação que impeça alguém de ajudar o próximo. Temos aquela narrativa, vou simplificar bastante, que um indivíduo vivia em um resto de construção sobre um porão, e ele vivia ali em cima. Todos os dias ele descia por uma escadinha, ia no velho quintal, que ali anteriormente fora uma propriedade, uma casa com seu pomar. Todos os dias ele ia no quintal colher alguma fruta, alguma raiz, que minguadamente ali produzia, mas que ele conseguia pelo menos enganar a sua fome. E ele foi ficando naquela rotina, naquela dificuldade, até que um dia ele disse: eu não aguento mais viver nessa miserabilidade, nesse sofrimento, eu vou procurar outro lugar. E aí, quando ele desce e passa ao lado do porão, ele ouve um gemido. E ele se volta para ver, a pessoa fala: não vá embora, porque se você for, o que será de mim? Se eu me alimento com as cascas do seu alimento. Inconscientemente, aquela pessoa que se julgava o último dos miseráveis, estava ajudando alguém que estava ali. Então, por pior que seja a nossa situação, saúde, financeira, escolaridade, família, sempre podemos dar algo de nós. Então vamos aproveitar. Eu bato nessa tecla. Vamos, porque é para mim que eu estou falando. Vamos aproveitar esta vida. Vamos trabalhar com os nossos talentos para enfrentar as nossas dificuldades
e podermos sair desta vida um pouco melhor do que aqui chegamos. Vamos construir algo de melhor em nossas almas. Vamos criar algo de melhor em nosso caminho. Vamos deixar um bom exemplo para os nossos filhos, para aqueles com os quais convivemos. Estaremos trabalhando por nós e por aqueles que convivem conosco. E o que é mais importante, estaremos saldando os nossos débitos do passado. Quero abrir um parênteses aqui, que nem todo sofrimento é uma expiação ou uma provação. Em nosso meio, a maioria sim. Mas existem alguns espíritos que já evoluíram até um ponto do nosso planeta, e eles pedem para vir em uma tarefa, uma missão, entre aspas, para evoluir mais. Muitas vezes, se sacrificar para beneficiar familiares, para impulsionar a evolução, o entendimento da família. E eles se sacrificam. Não estão resgatando, não estão pagando débitos, mas estão construindo um degrau a mais na sua evolução. E assim se pensarmos... estou falando muito. Assim se pensarmos nesse planeta aqui, de tanto sofrimento, de tanta dor, é só nós querermos sair daqui. Irmos para um plano melhor. Depende de nós. Mas isso exige um sacrifício. Um sacrifício da nossa inferioridade. Um sacrifício do nosso orgulho, da nossa vaidade, para nos tornarmos melhores e podermos merecer um plano melhor. Mas olhe, se nós conseguirmos continuar reencarnando na Terra, que está prestes a ter uma transformação, e deixar de ser mundo de expiações e provas para um mundo regenerador, se nós conseguirmos isso, já podemos nos dar por muitos felizes. Mas o que é importante? Nós permanecemos no sofrimento enquanto não temos a coragem de arregaçar as mangas e superar as nossas limitações. Que Deus os abençoe. Continuemos com os nossos pensamentos unidos, voltados a Jesus. E vibremos em favor dos irmãos que têm aqui sobre a mesa nomes e endereços. Por aqueles que estão nos hospitais, no centro de ressocialização, na instituição casa, passando por dificuldades necessárias ao aprendizado, necessárias aos seus acertos perante as leis divinas e humanas. Que possam cada um, amparados por médicos, enfermeiros, funcionários, autoridades, que aí exercitam as suas profissões, poderem se libertar das suas dificuldades. Vibremos pelas casas assistenciais de nossa cidade, que seus diretores, funcionários, colaboradores sejam amparados, intuídos, para que possam oferecer um bom ânimo, uma palavra estimulante para aquele que está deprimido, um conselho benéfico àquele que está prestes a errar. Que possam essas casas oferecerem, além do pão material, também o pão espiritual.
Vibremos pelos nossos lares. Abençoados sejam locais de reencontro de almas comprometidas, às vezes pelo amor, mas muitas vezes pela dor, com a finalidade de reconstruir, de reparar, de reaprender. Portanto, façamos dos nossos lares células de evolução para toda a sociedade. Voltemos a este ambiente e vibremos por espíritos enfermos que aqui estão. Amparados sejam por benfeitores amigos, despertos para a realidade em que se encontram, encorajados nas boas resoluções, para saírem da situação em que se encontram, buscando a melhora íntima, entendendo que cada um pode construir um futuro melhor, resgatando o passado com resignação e esperança, buscando em Jesus as forças necessárias para não continuar em erro. Recebam, irmãos enfermos presentes, a nossa vibração de amor e se deixem levar por estes benfeitores amigos que os conduzirão a locais adequados às suas necessidades no plano espiritual. Partam com eles, mas partam orando a Deus, como assim ficaremos fazendo em seus benefícios, lembrando a prece que Jesus nos ensinou quando disse: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todo o mal, porque vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Enquanto irmãos enfermos são encaminhados, procuremos mentalizar Jesus com as mãos sobrepostas ao enfermo e sintamos sobre nós os seus fluidos curadores. Estejamos receptivos para assimilarmos desta brisa divina para o reequilíbrio da nossa organização física e espiritual. Sentindo o amparo que se faz, felizes, envoltos nesta paz que nos é oferecida. Agradeçamos a Deus nosso Pai, a Jesus nosso Mestre amigo, a todos os emissários bondosos que têm nos amparado em nossas vidas, que nos ampararam em mais esta reunião. Agradecidos, benfeitores amigos, rogando a Deus lhes conceda cada vez mais, ampliando tarefas de caridade. Em seus nomes encerramos a nossa prece, a reunião do momento, dando graças a Deus.